Oi, gente! Segundo vídeo deste cardigan. Ele é uma graça, gente, super fácil de fazer. Nesse vídeo, vamos terminar a parte da frente, vamos fazer a golinha e vamos também fazer as mangas. Tenho certeza que vocês vão amar fazer esse casaquinho, gente, porque é muito lindo e muito fácil. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar o link na descrição. E vocês podem fazer também para adulto, pessoal, para homem, mulher. É um cardiganzinho clássico que agrada a todos. Eu vou deixar o link na descrição para vocês saberem quantos pontos colocar na agulha, dependendo da espessura da linha que vocês têm. Então, pessoal, bora pro vídeo. Mas antes, vou pedir para vocês deixarem um like, tá bem, gente? E também se inscreverem no canal, aqueles que ainda não são inscritos. E também vou deixar o link na descrição do tricô do zero para vocês que não sabem ainda fazer tricô, que eu mostro direitinho como colocar os pontos na agulha, como fazer o ponto meio, ponto tricô. Então, bora pro vídeo. No vídeo anterior, eu fiz a parte da frente, justamente até no ponto onde a gente para de fazer as diminuições para a cava do decote. Eu medi direitinho na parte das costas, vi que tinha ficado tudo bem. Medi também no corpo do meu filho, para ver quanto ainda que eu tinha que subir, né? Quantos arremates ainda deveria fazer para ficar certinho no ombro. Essa parte é importante, porque senão pode ficar muito largo no ombro, ou senão muito apertado, né? Então, a gente tem que deixar a quantidade de pontos certa. Então, vocês fazem o mesmo, pessoal. Vão colocando na frente do corpo, vão medindo, vão vendo se tá bom. Se vocês veem que tem muitos pontos no ombro, então vocês podem ir arrematando mais um pouco, até quase chegar em cima. Mas deem uma conferida para que fique um decote harmônico, que não fique muito cavado também, né? Então, vai depender muito do tamanho que vocês estão fazendo. Se for para um bebezinho, vai ter bem pouquinhos pontos na agulha, então a gente não vai arrematar muitos pontos. Porque se vocês medirem direto no bebezinho, o espaço vai ser curtinho para subir, não vai ser muito longo. E se for para um homem, aí sim, aí vai ter que tirar bastante pontos, né, pessoal? Para ir ficando um decote harmônico e ficar certinho no ombro. E na cava da manga, pessoal, é mais fácil, porque a gente só vai tirar 5 pontos de cada lado e depois vai subindo reto até chegar no ombro. A cava da manga tem que ter o mesmo tamanho, tanto na frente quanto nas costas. Para a cava da manga ficar do mesmo tamanho. Então, como eu já tinha visto que estava tudo bem, eu continuei fazendo sem arrematar. Comecei a subir reto na parte do decote, da barrinha 1 por 1, né? Aí, fui subindo, então, reto até chegar no ombro, só seguindo o ponto. Olha, pessoal, já fiz, então, as carreiras necessárias aqui para ficar do mesmo tamanho, olha. O mesmo tamanho desta outra, que eu já tinha feito, né? Da parte das costas. Só vou medir assim com vocês, pra gente ver que ficou igual, olha. Então, eu tô me baseando nessa das costas, mas vocês vão se basear no corpo da criança, tá bem, gente? No corpo da pessoa que vocês estão fazendo. Agora, já vou, então, arrematar os pontos com vocês. E vamos começar, então, a fazer a outra manguinha, que tem uma manga já feita. Mas vamos fazer a outra manga juntos, tá bem? Então, eu vou só arrematar agora os pontos até chegar na barrinha 1 por 1. Quando chegar na barrinha 1 por 1, vamos continuar a golinha até chegar atrás na metade do pescoço. Então, pego 2 pontos juntos como se fosse um ponto meia. Aperta um pouquinho, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. E assim, pessoal, a gente vai arrematar os pontos. E se vocês estão fazendo a parte das costas, aí vocês vão arrematar todos os pontos de uma vez só. Aqui o trabalho está dividido em 2, então a gente vai arrematar até aqui, depois vai trocar o novelo para arrematar esse lado. Aqui nas costas, não, a gente arremata todo de uma vez só, olha. Como eu já tinha a parte das costas feita, acabei não mostrando para vocês como se faz, mas vou deixar o link na descrição de uma blusa azul que eu fiz para mim, que é tal e qual, pessoal, vocês fazem do mesmo jeito. É só colocar mais pontos na agulha, né, gente? Porque aqui, como eu tinha feito separado, né, dividi o trabalho em 2. E aqui eu trabalho inteiro, uma vez que a gente coloca todos os pontos aqui embaixo, vamos subindo reto. Depois, diminuir os pontos aqui do lado, do mesmo jeito que eu fiz na parte da frente, né? De cada lado, tira 5 pontos. Sobe reto dos dois lados, olha. Na cava da manga, depois continua subindo reto. Fazemos a barrinha de baixo, um ponto meio e um ponto tricô. E depois é uma carreira de ponto meia e uma carreira de ponto tricô na parte das costas. Vai sempre seguindo o ponto. Vamos subindo reto até chegar embaixo do braço. Quando chegar embaixo do braço, a gente vai arrematar 5 pontinhos de cada lado. E depois subimos reto de novo, até chegar no ombro.
Eu sempre faço uns 3 centímetros a mais no ombro na hora que estou subindo para ficar um pouquinho folgado na manga. E eu tinha colocado, pessoal, 74 pontos na parte das costas. E para cada parte da frente, eu coloquei 37 pontos para cada lado. Geralmente, eu coloco a metade dos pontos do que eu tinha colocado na parte das costas, tanto para as mangas quanto para a parte da frente. Eu acredito que vocês não vão ter dúvidas, porque é muito fácil de fazer essa parte, né? Essa parte aqui que é mais complicadinha, que tem que ir mostrando pra vocês. Mas se ficarem com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bem, gente? Que eu respondo vocês. Agora, vamos pegando, então, os pontos aqui e arrematando todos os pontos. Na parte que tem o ponto meia, vamos arrematar todos. E quando chegar na barrinha 1 por 1, a gente para de arrematar, porque a gente vai continuar fazendo. Então, já estou chegando na parte que eu tenho que parar de arrematar. Na barrinha 1 por 1, na parte do centro do trabalho, onde a gente coloca os botões. Então, é muito fácil essa golinha, pessoal. A gente só vai continuar fazendo, do mesmo jeito que a gente foi subindo, fazendo essa barrinha 1 por 1. Só que a gente vai continuar só a barrinha. Essa aqui ainda é do ponto meia, olha. Então, eu faço aqui, mais um. Pego 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha. Aí, vou arrematar mais um ponto, porque a gente vai fazer só esses 7 pontos aqui de barrinha 1 por 1. Só que eu vou arrematar em ponto tricô, porque aqui vai ser um ponto tricô, tá bem, gente? Ó, pego 2 pontos juntos aqui. E vou fazer aqui um ponto tricô, porque esse aqui vai continuar sendo o primeiro ponto tricô da nossa barrinha 1 por 1, pessoal. Tínhamos 7 pontinhos na barrinha 1 por 1. Então, vamos continuando com essa barrinha 1 por 1 até chegar no pescoço, pessoal, atrás do pescoço, bem no meio. Vamos continuar, então, fazendo aqui mais algumas carreiras. A gente vai fazer como se fosse uma voltinha assim, para chegar aqui até no meio do trabalho, olha. Se vocês não fizeram ainda a parte das costas, aí vocês têm que medir no pescoço da pessoa. Eu vou juntar a parte da frente com as costas com o marcador. E se vocês não tiverem, pessoal, esses materiais, eu vou deixar um link na descrição com materiais super baratinhos. Tem uns kits que vocês compram tudo. Vem bastante coisa. É muito útil. Eu estou colocando o marcador na parte das costas com a parte da frente, mesmo no ombro. Aí, vou esticando assim, olha. Se vocês ainda não têm a parte das costas, pessoal, medem no ombro e no pescoço da pessoa. E vou colocar também outro marcador aqui, olha. Só para saber quanto que eu tenho que fazer, né? Pronto. Já fica assim, ó. Essa parte aqui, depois a gente vai costurar. E agora, pessoal, olha, eu vou marcar aqui o meio do trabalho da parte das costas, ó. É só colocar assim, ó. E agora, eu vou colocar um marcador aqui no meio, então, ó. Também pode medir na pessoa, pessoal. É só fazer do ombro até a metade do pescoço. São poucos centímetros. Assim, eu sei que eu vou ter que fazer a gola até chegar aqui. Fica bem no meio do pescoço do meu filho. Agora, eu vou continuar fazendo essa barrinha 1 por 1. Até chegar aqui, pessoal, ó. Se vocês preferirem, podem medir os centímetros e ir fazendo os centímetros necessários. Eu só fui colocando os marcadores para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo. É mesmo a golinha até chegar no pescoço. Ó, começou aqui com um ponto tricô, né, que a gente já tinha feito. Eu vou tirar, vou voltar esse para outra agulha, porque ele já foi feito. Foi até arrematado, né? Então, o ponto tricô já está. Agora, eu faço um meia. Ó, vou seguindo, né? Um tricô. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. São 7 pontinhos. E já vou fazendo, pessoal, aqui também, ó. Do outro lado. Eu vou continuando fazendo pra ficar igual, pessoal, dos dois lados. Então, aqui, ó, um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. 7 pontinhos da barrinha 1 por 1. Né? Aqui a gente vai continuar subindo, ó. Vamos continuar fazendo a golinha. Aí, aqui dá igual, pessoal. Se vocês querem arrematar já com essa linha, depois amarra uma outra linha pra continuar. Ou a gente deixa essa parte aqui pra arrematar no final. A gente coloca uma outra linha aqui. Eu vou arrematar esses pontos agora mesmo. Depois eu volto colocando outra linha aqui, só pra ficar igual dos dois lados, olha. Arremato tudo até o final. Assim como eu fiz do outro lado, eu vou fazer nesse, olha. É porque a linha vai ficando pra lá, olha. Vou arrematar também esses pontos do jeito que eu fiz do outro lado, para os dois lados ficarem idênticos. Vocês podem também fazer separado, tá bem, gente? Eu que tô fazendo assim tudo junto, porque assim é mais fácil, que a gente não precisa ficar contando as carreiras, já vai
fazendo ao mesmo tempo, né? Como a linha vai ficando pra lá, depois eu vou ter que colocar outra linha ali no começo pra continuar a barrinha 1 por 1 da minha gola. Aí, vocês vão ver que só vai ficar aqueles pontinhos da ponta da barrinha 1 por 1. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. Agora, acabando aqui, a gente deixa a linha um pouquinho maior pra gente poder arrematar a linha depois. E fazer as costuras também. Pronto, já cheguei no último ponto, pessoal, olha. Agora, é só cortar a linha, deixa um pouquinho maior e passo a linha aqui pelo último ponto, ó, por dentro. Dá um nozinho. Já ficaram os dois lados iguais, pessoal, ó. Tá vendo? E agora, vou medindo só desse lado aqui, pessoal, ó. Até chegar aqui. E o outro lado já vai ficando igual, porque vai ser dos dois lados, né? Então, vamos virar aqui. Então, vou continuando aqui, vou colocar só uma linha nova aqui, porque já aquela ficou pro outro lado, né? É só passar a linha assim, para eu poder continuar fazendo a minha golinha desse lado também. Muito, muito fácil, gente, de fazer esse cardiganzinho, né? Então, só tive que amarrar um novelinho novo, porque aí já tinha acabado a minha linha. Pronto, já fiz aqui um nozinho simples, ó. E vou continuando fazendo, pessoal. Um meio e um tricô. Meia. Tricô. Meia, tricô. Aí, vai trocando o lado aqui, olha, vai fazendo para os dois lados ficarem iguais, tá bem? Ó, já troquei de lado, peguei outro novelo e vou continuando. Fazendo os 7 pontinhos da barrinha 1 por 1 de cada lado separadamente. E o restante do trabalho já ficou todo arrematado nas laterais. Vamos subir os centímetros necessários até chegar no pescoço. Fazendo aqui a barrinha, ó. Fica uma graça, gente, esse casaquinho. E muito, muito, muito simples de fazer, pessoal. Então, tá assim, né, gente? Olha. Agora, eu vou fazendo um pedacinho assim, pessoal, olha. Dos dois lados. Desse lado com esse novelo, desse lado com esse novelo. Faço um pedacinho assim e já venho medindo com vocês aqui pra chegar até aqui. Vamos fazer esse tamanhozinho aqui pra chegar até aqui, tá bem? Eu já venho mostrando pra vocês. Agora, eu vou fazer um pedacinho grande assim e já mostro pra vocês, então. É só ir seguindo o ponto. Onde é meia faz meia, onde é tricô faz tricô. Vamos seguindo a barrinha 1 por 1, tá bem? Até já, então. Olha, gente, que fácil de fazer. Olha, já fiz aqui os centímetros necessários até chegar atrás, na metade do pescoço do meu filho. Fui subindo dos dois lados, olha. E agora, é só medir aqui, olha. A gente vai fazendo aqui, tava o meu marcadorzinho, né? É só ir puxando assim, olha, até chegar na mesma altura, ó. Vamos fazendo assim, até chegar aqui na metade, olha. Chegou, né? Tá vendo? Bem aqui na metade. Agora, é fácil, pessoal, é só a gente arrematar aqui, desse lado e desse lado. E depois, a gente vai costurar aqui, pessoal, tanto de um lado quanto do outro. É muito fácil. Então, agora é só arrematar, vou arrematar aqui com vocês, olha. Tem várias técnicas pra fazer, pessoal. Eu vou fazer assim, tá bem? Depois, nos próximos vídeos, eu vou trazendo coisinhas novas pra vocês. Então, a gente pega 2 pontinhos juntos, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. Vamos arrematar esses 7 pontinhos, né? Já são aqui os últimos dois, olha. Faço 2 pontos juntos. E puxo, aperto um pouquinho. E vou cortar aqui um pouquinho maior, que eu já uso essa linha para costurar, pessoal. Muito fácil de fazer essa golinha, gente. E vai ficar super bonito, ó. Passei só a linha por dentro, vou fazer essa aqui também junto com vocês. Vamos arrematar esta também do mesmo jeito. 2 pontinhos juntos. Volta a colocar na agulha. Vamos fazendo assim, olha, arrematar. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha.
até o final, né? Aí, o último, a gente puxa, corta um pouquinho maior, para aproveitar a linha, né? Já para costurar, e depois passa a linha por dentro do último ponto. Puxa. Agora é só costurar, gente, ó. Esse aqui ficou desse lado. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Pode colocar aqui um marcador, né? Ou uma linhazinha. Ou pode costurar direto, do jeito que eu faço, olha. Faz assim. E essa parte aqui, ela vai vindo costurando até aqui, ó. Vai ficar bem certinho, gente, ó. Elas vão se unir aqui as duas, ó. Tá vendo? Que gracinha que vai ficar, né? Então, agora eu vou terminar primeiro a outra manga com vocês, que eu ainda não fiz, né? Aqui ele ficou assim, ó. Né? A nossa gola vai vindo assim, subindo, vai dar a volta no pescocinho. E é muito fácil de fazer, gente, ó. Assim, vai seguindo, ó. Agora, eu vou terminar a outra manga e depois eu vou costurar com vocês, pessoal. Mas aqui dá pra ter mais ideia, olha, aqui ela vai vindo assim. E depois a gente vai costurar aqui no ombro e vem a costura até aqui, ó. E depois fecha aqui a costura unindo nesse outro lado, ó, assim. Agora, vamos então fazer a manguinha. Então, gente, eu já fiz a manguinha, geralmente eu faço as duas mangas juntas, do mesmo jeito que eu fiz a parte da frente. Coloco as duas partes juntas, com 2 novelinhos separados e vou subindo a manga junto. Mas aí, como eu tava na rua, queria levar um trabalho para ir fazendo, aí eu preferi fazer separado, já deixar uma parte feita e depois já poder ir mostrando para vocês, pessoal, olha. A manga já feitinha, tá vendo? Então, a gente vai colocar aqui, eu coloquei 38 pontos. Porque geralmente coloco a metade do que eu coloquei na blusa, né? Eu tinha colocado 79 pontos na parte das costas. E aqui eu coloquei 38, pessoal. Coloquei um pontinho a mais só do que eu tinha colocado na parte da frente, só para ficar número par. Então, eu vou colocar 38 pontos aqui na manga. Vou fazer, então, a cada 8 carreiras, a gente vai aumentando um pontinho de cada lado. Depois, a gente arremata aqui 5 pontos de cada lado, do mesmo jeito que eu fiz na blusa. Tanto na parte da frente quanto na parte das costas. E depois, a gente vai diminuindo aqui os pontos. Um pontinho de cada lado, a gente diminui a cada 2 carreiras. Até chegar aqui em cima, olha. Então, eu já vou fazendo aqui com vocês, pessoal. Vamos colocar 38 pontos na agulha. Então, pessoal, vocês já vão fazendo juntos, tá bem? Já vão fazendo as duas manguinhas juntas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Então, se eu fosse fazer juntas, né, pessoal? Aí, eu pego outro novelo e continuo colocando aqui meus pontos, do mesmo jeito que eu fiz a parte da frente, tá bem? Como eu já tenho a manga feita, vou fazer só uma. Mas é muito mais fácil fazer tudo junto, pessoal, porque depois, quando a gente faz uma, depois a gente esquece, já não lembra mais quantas carreiras fez, daí tem que ficar contando, né? Vou contar de novo aqui quantas carreirinhas tinha, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Já com a primeira carreira, né? Então, vamos fazer aqui 6 carreiras de barrinha, 1 por 1. 1 ponto meia e 1 ponto tricô. 1 ponto meia. Aperta. 1 ponto tricô. 1 ponto meia. 1 ponto tricô. Vou fazer até o final da carreira, pessoal, já mostro pra vocês a próxima. Já estou chegando no final da carreira, pessoal, fiz um tricô, um meia. Um tricô, um meia. E um tricô. Agora, é só seguindo o ponto, por 6 carreiras, né? Vamos fazer a barrinha 1 por 1.
Fazer 6 carreirinhas normalmente, sem aumentar nada, tá bem? Eu vou fazer a barrinha então e já volto com vocês, tá bem, gente? Só seguir o ponto, olha, onde é meia faço meia, onde é tricô faço tricô. Aqui é um meia e aqui é um tricô. Então, eu vou fazer a barrinha e já volto com vocês. Olha, pessoal, já fiz aqui as carreirinhas necessárias. Agora, vamos mudar, então, o ponto. Vamos fazer a carreira toda em ponto meia. Vou fazer a carreira toda e já volto para mostrar para vocês a próxima. Já estou chegando no final da carreira, pessoal, olha. Faço aqui os últimos pontinhos, viro e vamos agora só seguir o ponto. Essa carreira é toda em ponto tricô, olha. Então, a partir de agora é o ponto malha, a gente vai seguindo a cada 10 carreiras, vamos aumentando um pontinho de cada lado. Eu vou fazendo, então, o ponto malha, como na parte da frente, do mesmo jeito. Quando chegar o momento de aumentar um pontinho de cada lado, eu paro para mostrar para vocês, tá bem, gente? Agora é só seguir o ponto. Nesse lado eu faço ponto tricô, no outro lado eu faço ponto meia. Até já, então. Aqui o ponto tricô e desse lado é o ponto meia. Olha, pessoal, então, só para mostrar para vocês aqui aonde que está o meu aumento, ó. Tá aqui, ó. Então, eu vou contar aqui quantas carreiras que deu para começar a fazer os aumentos, olha. 2, 4, 6, 8, 10. Tá vendo aqui, ó? E aqui eu fiz um aumentozinho. Então, a cada 10 carreiras, a gente vai aumentar um pontinho de cada lado para ficar igual, olha. Aumentei aqui, depois aumentei aqui. E assim, fui aumentando até chegar aqui na cava da manga, ó. Quando chegar na cava da manga, a gente já para de aumentar e vai começar a diminuir aqui. Então, para aumentar o ponto, a gente faz assim. Eu vou fazer o primeiro ponto normalmente. Sempre desse lado, pessoal, a gente faz os aumentos, tá bem? E aí, vou fazer aqui uma laçada, olha. É só pegar a agulha assim, ó, segura e continua fazendo normalmente o trabalho até o final. Quando chegar ali no finalzinho, aí a gente vai aumentar mais um ponto. Então, assim que chegar ali no final, eu mostro pra vocês aumentando mais um ponto do outro lado. E aqui está meu aumento, ó. O segundo pontinho é um aumento. Até já, então. Já estou chegando no final da carreira, pessoal, olha. Faço aqui o penúltimo ponto. E agora, antes de chegar no último ponto, a gente vai fazer aqui um aumento, olha. Faço também uma laçada, seguro e faço o último ponto normalmente. Ficaram 2 pontinhos a mais, olha. Ficou um ponto a mais desse lado e um ponto a mais desse lado. Agora, a próxima carreira, eu viro e vou fazer a carreira toda em ponto tricô normalmente, como sempre. Faço o primeiro ponto. Para fazer o segundo ponto, que é o ponto novo, segura a linha para cá, olha. Puxa um pouquinho para trás aqui, ó, para conseguir pegar esse ponto novo. Solta a linha e faz o ponto tricô. E aqui já ficou meu aumento, ó. Por isso que tem que sempre fazer, pessoal, do lado direito, porque aí a gente vai fazer... Na segunda carreira, a gente faz um ponto tricô, que aí não fica nenhum buraquinho. Porque se a gente fizer a laçada e depois faz um ponto meia, ele vai ficar um buraquinho. Tem pontos que a gente faz, que a gente usa as laçadas assim para deixar um buraquinho. Mas aqui a gente não quer que apareça, então vai ficar assim, olha. Então, agora eu vou subir mais 10 carreiras. E aí, eu paro para mostrar para vocês de novo mais uma vez, fazendo o aumento. Que a cada 10 carreiras, a gente vai aumentar um pontinho de cada lado, tá bem, gente? Então, eu vou só fazer aqui o último pontinho junto com vocês de novo. E vamos subir, então, mais 10 carreiras, para depois fazermos mais um aumento de cada lado. Sempre do lado direito. Olha, já chegou aqui no aumento, ó. Põe a linha pra cá, segura, puxa com esse dedo aqui, ó. Puxa pra trás e faz um ponto tricô normalmente. E assim vamos subindo, tá bem, pessoal? Vou subir mais 10 carreiras e já mostro pra vocês mais uma vez fazendo o aumento. Olha, pessoal, já fiz aqui mais 10 carreiras, olha. 10, fiz um aumento, agora fiz mais 10, vou fazer, então, mais um aumento de cada lado. Faço o primeiro ponto.
sempre do lado direito, né? Faço uma laçada, seguro e continuo fazendo até o final. E ali no finalzinho, faço mais um aumento, do mesmo jeito que eu fiz. Vamos subindo, pessoal, fazendo um aumento de cada lado a cada 10 carreiras. E vamos subir até mesmo embaixo do braço, tá bem, pessoal? Vocês medem assim, desde o punho, porque é uma blusa bem ajustada no ombro. Então, a gente vai subindo, subindo, até chegar embaixo do braço. Quando chegar mesmo embaixo do braço, aí a gente vai começar a fazer os arremates para a cava da manga, tá bem? Aqui, pessoal, eu vou aumentando de 10 em 10, porque é uma linhazinha fina. Se é uma linha um pouco mais grossa, aí eu aumento de 8 em 8 carreiras. Então, agora eu vou subindo, eu vou fazendo do mesmo tamanho dessa, porque essa já tinha medido no bracinho do meu filho, né? Depois eu vou medir para vocês o comprimento que ficou aqui, tá bem? Então, o procedimento é sempre o mesmo, pessoal. Se vocês fizerem um tamanho maior, também é assim, o mesmo procedimento, tá bem? Então, até já! Então, pessoal, já terminei, fiz o mesmo comprimento da outra manga. Já medi do mesmo jeito que eu fiz com a parte da frente e a parte das costas, fui medindo, já deu certo o tamanho. Então, agora eu vou começar a arrematar aqui 5 pontos de cada lado, pra ficar assim, ó. Arremata 5 pontos aqui, 5 pontos aqui. E agora, a cada 2 carreiras, a gente vai diminuir um ponto de cada lado até chegar aqui em cima, ó. Vamos subindo, subindo, subindo. Quando chegar aqui em cima, aí a gente vai arrematar todos os pontos. O tamanho da manga que a gente faz aqui, daqui até aqui no meio, tem que dar certinho o tamanho da cava da manga da blusa, tá bem? Então, a gente mede aqui, ó, daqui até aqui nessa pontinha, ó, tá? Então, a gente vai se basear por aqui, ó, daqui até aqui em cima, né? E depois, aqui até aqui no meio, tem que dar o mesmo comprimento. Os mesmos centímetros que tem aqui, tem que dar aqui também. Que assim fica certinho a nossa manga, tá bem? Depois eu vou medir pra vocês. Então, agora é só arrematar aqui 5 pontos de cada lado. Do mesmo jeito que a gente fez na parte da frente, na parte das costas, pra ficar igual também. Então, é só pegar 2 pontos juntos, faz como se fosse um ponto meia. E volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos. Volta a colocar na agulha. Já deu 2, né? 3, 4, 5. Eu sempre faço a mesma coisa aqui, pessoal, mesmo que for blusa de criança, de adulto, sempre tiro 5 pontos. Então, já deu 5 pontos, agora é fazer a carreira normalmente até o final. Quando chegar ali no final, eu paro pra mostrar pra vocês, tá bem? Já estou chegando no final da carreira, pessoal. Aqui eu faço normal até o final, olha. Não posso arrematar os pontos desse lado, como eu expliquei pra vocês na parte da frente, né? Agora, eu vou virar e só então vou também tirar 5 pontos desse lado pra ficar igual o outro lado aqui, ó. 5 pontos também. Então, aqui dá igual a gente arrematar em ponto meio, ponto tricô. Vou arrematar aqui em ponto meio, porque essa parte nem vai ficar aparecendo, né? Então, é 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. Já deu 1, né? 2, 3, 4, 5. Agora, essa carreira é só fazer normalmente até o final. Não diminui mais nenhum ponto. Vou fazer até o final e já mostro pra vocês a próxima. Já estou chegando no final da carreira, pessoal. Faço normalmente até o final, né? Não diminui nada mais nessa carreira, né? Só ali no comecinho mesmo. Agora, viro. E a partir de agora, pessoal, vamos começar a arrematar, então, um ponto desse lado e um ponto desse lado. Sempre quando estiver desse lado do trabalho, a gente vai arrematar um pontinho de cada lado, no lado do ponto meia. Então, fazemos aqui, pego 2 pontos juntos e vou arrematar aqui um ponto. Faço como se fosse um ponto meia, tiro da agulha. Agora, continuo fazendo normalmente a carreira toda até o final. Quando chegar ali no finalzinho, eu vou arrematar mais um ponto. Então, eu vou fazer até o final e já mostro pra vocês ali no finalzinho. Então, pessoal, já cheguei aqui no final. Agora, é só fazer os últimos 2 pontinhos também juntos, ó. Pega 2 pontos juntos, os 2 últimos, olha, faz como se fosse um ponto meia, aperta um pouquinho, já está. Então, sempre quando tiver desse lado do trabalho, a gente vai diminuir um ponto desse lado e um ponto desse lado.
E agora, esta carreira aqui, vamos fazer toda em ponto tricô normalmente, sem diminuir nada. Eu vou fazer ali até o final e já mostro pra vocês a próxima mais uma vez. Pra gente arrematar um pontinho de cada lado de novo, tá bem? Até já, então. Já estou chegando no final da carreira. Sigo normalmente, pessoal, sem diminuir nada nessa carreira, olha. Faço normal. E agora, aqui na próxima, que eu vou diminuir de novo um pontinho de cada lado, ó. 2 pontos juntos. E continua. Normalmente, até o final da carreira, pessoal. Já paro pra mostrar pra vocês ali no final, arrematando mais um pontinho, tá bem? E aí, ela vai ficar subindo assim, pessoal, ó. Vai ficar bem encavadinho aqui, ó. Vai subindo direto, ó. Aí, a gente vai medir aqui, até chegar no mesmo comprimento, aqui no meio, quando chegar até aqui, o mesmo comprimento da blusa, a gente para de fazer, tá bem, pessoal? Então, é fácil também de medir, mas eu vou medir pra vocês depois o centímetro certinho que deu. Então, eu vou fazer aqui com vocês até o final, só pra mostrar pra vocês mais uma diminuição ali no final, tá bem? A gente vai fazendo, diminuindo, depois a gente arremata todos os pontos de uma vez só. Os últimos pontos que restarem. Então, essa é a manguinha cavada, ela fica bem certinha no ombro, tá bem, pessoal? E se vocês quiserem fazer sem cava na manga, dá pra fazer também. Olha, já chegou aqui nos últimos 2 pontos, agora esses 2 últimos pontos faz juntos, olha. Faz juntos. Agora, eu vou subindo, tá bem, gente? Então, desse lado, sempre diminui um ponto de cada lado, desse lado só sobe normalmente, acompanhando o ponto, tá bem? E se vocês quiserem, então, fazer a blusinha sem cava na manga e nem na blusa, aí vocês veem o vídeo da blusinha colorida que eu fiz pro meu filho com restos de lã, que eu não fiz cava na manga e nem na blusa. Aí, ela fica mais fácil pra fazer, tá bem? Então, vou fazer, pessoal, já volto com vocês arrematando todos os pontos e fazendo as medidas. Então, pessoal, já terminei aqui, olha, de fazer o necessário para ficar do mesmo tamanho. Já ficou aqui do mesmo tamanho, pessoal, que esse, ó. Eu medi aqui do mesmo jeito, tá bem, gente? Eu fui medindo aqui. Agora, eu vou só colocar, assim, um marcadorzinho aqui no meio da manga, olha. Divide aqui, ó, ao meio. E vamos colocar um marcador aqui no meio, ó. Se vocês estão fazendo as duas mangas juntos, pessoal, não tem mal. Vocês vão fazer o mesmo comprimento da parte da blusa. É só fazer o mesmo comprimento, tá bem? Podem medir direto na agulha. Pro meu filho, eu fiz a cava da manga da blusa com 17 centímetros. Então, é só medir a cava da manga, na hora que a gente está fazendo as mangas, a gente vai fazendo o mesmo comprimento da cava da blusa, tá bem? Não esquecendo que aqueles pontinhos que a gente ainda não arrematou também contam, tem que ir até a metade. Chegar aqui, ó. E aí, dá pra ver já que já tá aqui 17, tá vendo? Ó, bem na marcação, tá vendo? Então, já tá certo, já podemos arrematar a outra manga também. Essa parte até aqui no meio e a cava tem que ter o mesmo tamanho. Então, vamos subindo as duas mangas juntas. Quando der 17 centímetros debaixo do braço até o meio da manga, aí a gente pode arrematar. Tem que ter os mesmos centímetros aqui, tá bem? Então, vocês medem primeiro o braço, vão subindo, né? E deixa um pouquinho de folga, que nem eu falei, deixa 2 ou 3 dedinhos a mais. E depois, essa parte aqui da manga, aí vocês fazem igual, do jeito que eu falei. Vai subindo e fazem do mesmo tamanho até aqui no meio, ó. Tá? E depois aqui vai dar mais 17 centímetros pro outro lado. Então, agora, pessoal, vou só arrematar aqui com vocês. Então, a manga tá igual, né? A outra, o mesmo tamanho. Deu certinho aqui o mesmo tamanho, pessoal, 17 centímetros daqui até aqui no meio. E aqui também deu o mesmo comprimento. Depois eu vou medir pra vocês o comprimento que deu aqui na manga, tá bem? Então, vamos arrematar, pessoal. Olha, pegamos 2 pontos juntos. Volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos. Volta a colocar na agulha. Vou fazer até o final, pessoal, e já volto com vocês, então, só pra arrematar a linha, tá bem? Aqui a gente faz igual, pessoal, a mesma coisa, tá bem? Arrematar até o final. Já arrematei aqui todos os pontinhos, pessoal, olha. Então, se vocês forem fazer, pessoal, as duas mangas juntas, olha, agora só puxa assim, corto. Aqui não precisa cortar muito, porque a gente não vai precisar dessa linha pra costurar, pessoal. Que ela vai ficar assim. Aí, puxa o ponto por dentro, olha. Passa a linha por dentro e puxa. Já ficou, então, a blusa toda pronta. Agora, vamos, então, costurar. E depois, a gente vai colocar também os botõezinhos.
Então, para costurar, pessoal, podemos fazer aqui a costura invisível, olha. Quando a gente costura a costura invisível, a gente faz pelo lado direito. Ou, se vocês quiserem a costura normal, daí dá pra fazer pelo lado avesso, assim, olha. E aí, vai costurando por aqui. Já mostrei aqui em vários vídeos, né, que a gente faz assim e vai costurando. Então, gente, eu vou parando por aqui, que o vídeo já está um pouquinho longo, tá bem? No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês as costuras com detalhe, tudo explicadinho pra vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, pessoal, para quem ainda não é inscrito, tá bem? Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou respondendo vocês. Então, um beijinho grande para todos vocês. Obrigada por estarem até aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer esse casaquinho, porque agora já está pronto, é só costurar, pessoal. O segredinho agora da costura é muito fácil também, vocês vão amar. E também colocar os botõezinhos, né, pessoal? Olha que lindo que fica com esse botãozinho. Mas mesmo sem botão, ele fica uma graça. Fica super bonitinho também. Então, um beijinho grande, fiquem com Deus e vejo vocês nos próximos vídeos.